Eu me lembro que após o meu segundo divórcio, eu estava passando por um período muito difícil de mim. E eu estava me fechando. Eu não participava das atividades, embora ativo na igreja. E um belo dia apareceu um convite para uma noite familiar dos membros adultos solteiros da Estaca Mogi. Eu falei, é sério? E o Espírito me disse, vai lá. Não, mas isso não é para mim, não. Vai lá. E eu fui. E eu encontrei esta filha divina do Pai Celestial que acabou de discursar aqui. E foi a amizade à primeira vista. Desde então nós temos servido juntos. E tem sido uma bênção desfrutar dessa amizade. O presidente Hinckley, em um discurso muito inspirado, ele disse que todo membro novo precisa de 3 coisas: um amigo, uma responsabilidade e ser nutrido pela boa palavra. Vamos falar sobre esse primeiro ponto, o amigo. Como nós fazemos amigos? Como nós decidimos que um colega é promovido a amigo? Como isso acontece? Eu sou bastante criterioso. Não é todo mundo que entra ali no hall dos meus amigos. E eu sei que eu não estou na lista de amigos de muitas pessoas. Eu quero iniciar aqui contando uma fábula de perigosa interpretação. Então nós precisamos tomar cuidado. Todos nós conhecemos a história dos 3 porquinhos, né? Tinha lá o lobo grande, forte e tal. Naquela mesma região, só que do outro lado, aconteceu a fábula dos 3 lobinhos. Você já deve ter ouvido falar, senão eu vou contar agora. Existiam ali 3 lobinhos, e apareceu por lá um grande porco, rosado, arrogante, disposto a provar que os lobos podem sim deixar de ser carnívoros. Eles podem comer vegetais. Então ele marcou todos os dias uma certa hora naquela floresta para que os 3 lobinhos fossem até lá. A um, ele ensinou a comer batatas. O outro, ele ensinou a comer cenouras. E ao terceiro, ele ensinou a comer alface. E assim foi. Ao final daquele curso, era a grande formatura. E o que aconteceu? Aqueles 3 lobinhos, eles aprenderam a comer batata, cenoura e alface. Porém, eles decidiram assar o seu professor com batata, cenoura e alface. Moral da história: lobos sempre serão lobos. Por que isso é de perigosa interpretação? Como eu, Alberto, vou dizer quem é lobo e quem não é? Isso é muito perigoso. Eu posso incorrer em julgamento. E isso é um erro. Para não incorrer em julgamento, nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é chamada o dom do discernimento. Isso sim nos é aprazível. Tem um discurso maravilhoso que nos ajuda a entender o que é o discernimento. Discurso de outubro de 2009 do Elder Nelson, intitulado Pedir, Buscar e Bater. Ele diz assim: depois da conversão, pode haver ainda maior refinamento espiritual. A revelação pessoal pode ser melhorada até se tornar discernimento espiritual. Discernir significa filtrar, separar ou distinguir. O dom do discernimento espiritual é uma dádiva sublime. Ele permite que os membros da igreja vejam coisas que não são visíveis e sintam coisas que não são tangíveis. Então, como identificar os lobos? Eu não sei. Mas eu sei como não me tornar um porco grande, rosado e arrogante. Primeira dica: nós podemos usar o dom do discernimento. Nós podemos discernir quem pode fazer parte dos nossos amigos. Quais critérios usar? Isso vai de cada um. Mas uma coisa que eu, Alberto, uso: as melhores pessoas que eu conheço e as melhores pessoas das quais eu tenho conhecimento estão sempre servindo ao Senhor, sejam em grandes ou pequenas coisas. Nós vamos em uma atividade, pode reparar, aquele que está sempre carregando uma cadeira, aquele que chega com um refrigerante, um suco, um bolinho carinhoso, aquele que está ali passando um pano no chão,
ou aquele que serve vigorosamente seu chamado. Desses eu costumo sempre me aproximar. E o filtro reduz muito as possibilidades de ir. Bom seria que pudéssemos ser amigos de todos, membros, não membros. Eu tenho bons amigos que não são membros da igreja, mas tiveram que passar por esse filtro. Eu sei que um dia eu passei pelo filtro de alguém e ainda vou passar por muitos filtros, né? Isso deve acontecer. O tema desse devocional é reencontro. E esse reencontro com os nossos amigos, ele começa a ser construído agora. Na verdade, ele começou a ser construído muito antes, quando nós decidimos que a partir de agora eu vou voltar à presença do Pai Celestial. Mas eu vou voltar com quem? Sozinho? Sozinho a gente não chega lá. Quem que vai nessa caravana comigo? Fatidicamente, são os nossos amigos. Ainda dentro desse tema, eu quero falar um pouquinho sobre intenção e intensidade. Intenção nós sabemos que é propósito. A pessoa ela tem intenção de concluir o curso, de chegar em determinado lugar. E intensidade. Segundo o grande e moderno dicionário, intensidade é a qualidade do que é intenso, ou seja, aquilo que se expressa com força, vigor, profundidade ou veemência. Vamos reparar o exemplo de Nefe. Eu gostaria muito de tê-lo conhecido, mas vai ficar para um reencontro futuro, né? Se um dia eu chegar lá. Nefe passou por muitas coisas. Eu acho que o primeiro grande desafio que Nefe teve, ainda muito jovem, sendo mais novo, foi ter que voltar para Jerusalém e buscar as placas de Abraão. Seu pai falou: olha, vai lá, pega aquelas placas, que é importante, tem escrituras, tem uma série de coisas. Ele foi com seus irmãos, Lamã e Lemuel. Nós conhecemos a história. Primeiro foi Lamã, depois foi Lemuel. Não deu certo. Eles tentaram voltar para casa onde eles tinham pegar ouro, prata, muitas joias e tentar comprar as placas de Labão. Não deu certo. Todas as vezes Labão tentou matá-los. Em determinado momento, Nefe, ele foi conduzido pelo Espírito sem saber de antemão o que ele deveria fazer. E aconteceu que durante a caminhada furtiva dele, no meio da cidade, ele encontrou um homem caído no chão que estava bêbado. E ali começou o grande desafio. Não há respostas fáceis para isso. Mas o Espírito disse para Nefe: mata Labão. E Nefe falou: mas como assim? Traduzindo para nossos tempos, como assim? Eu nunca matei ninguém. Não, mas você tem que matar Labão, porque senão ele vai causar o mal de muitas ações. E aí você pode pegar os registros. E Nefe falou: não, eu não quero isso. Eu nunca matei ninguém, Senhor. Para o coração dele aí, né? Causa um AVC fulminante nele aí, que eu pego as placas e vou embora. Deve ter passado muitas coisas. E o Senhor poderia ter feito isso. Mas o desafio de Nefe era: mata Labão. E a intensidade que tem nessa escritura, Nefe, ele passa 2 ou 3 versículos justificando o que ele vem a fazer depois. Ele matou Labão. E nós sabemos como ele fez. Ele é muito claro. Ele pega Labão pelos cabelos, ele corta a cabeça com a própria espada. E eu fiquei pensando naquilo, depois de muitos anos, lendo aquela escritura. Mas por que ele cortou a cabeça de Labão? Ele podia ter espetado a espada no coração, não podia ter só cortado o pescoço deles, sei lá, prendido a respiração, feito alguma coisa. Ele cortou a cabeça. Isso é coisa dele. Essa é a intensidade, né? Ele foi lá e ele resolveu. O pessoal vai chegar em casa e falar: olha, eu fui num devocional que os oradores me ensinam como matar uma pessoa. Não é isso, tá? Mas a intensidade de Nefe é essa. Vamos reparar nas pessoas que têm intensidade ao servir ao Senhor. Não importa como, elas vão lá e resolvem. Joseph Smith, muitas coisas que ele foi ordenado pelo Senhor, acho que a grande maioria, o Senhor dizia para ele: olha, implementa tal coisa entre os santos. Ele: está bom. Só que o Senhor não dizia para ele como fazer. Isso era com ele. Joseph foi testado do começo ao fim. Todas as revelações que o Senhor deu a ele, sua grande maioria, como implementar entre os santos, fazer aquilo funcionar, era com Joseph. Dependia da intensidade dele. Então fica uma outra dica. As pessoas que são intensas ao servir ao Senhor, essas
eu me achego. Quando elas não estão servindo, elas buscam a oportunidade de servir para o lugar. Uma passagem muito bonita das Escrituras é a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas 10. Eu vou ler. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ou seja, aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, espancado, e ficou ali meio morto. Nós vivemos numa cidade muito segura, né? São Paulo. Eu não sei se alguém já viu um homem meio morto. Eu já vi. Algumas vezes. Não é uma cena muito bonita. Vamos trazer essa intensidade para cá. Vamos imaginar um homem caído, bastante machucado, com hematomas e precisando ali de muita ajuda, respirando com dificuldade. E a parábola segue. E por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Ou seja, o sacerdote que tinha por incumbência ajudar a todos quanto podia, viu e falou: não posso ajudar, vou seguir meu caminho. Passou de largo, ele deu a volta, foi embora. E por acaso descia pelo mesmo caminho, e de igual modo também um levita, chegando-se ao lugar, vendo, passou de largo. O levita, ele servia diretamente no templo. Ele entrava no templo e servia. Ou seja, mais ainda do que o sacerdote, o levita tinha mais obrigação de ajudar. E ele não fez. Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e curou dele. Qual que é a ironia, se eu posso usar esse termo, dessa escritura? Um samaritano, ele era desprezado entre os judeus, entre os sacerdotes. Os samaritanos, eles não viviam a lei judaica, eles viviam de acordo com seus costumes. Então ele sofreu preconceitos por serem impuros, por serem impenitentes, coisa do tipo. Mas justamente o samaritano moveu-se de íntima compaixão e ajudou. E partindo, no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Ou seja, além de cuidar dele, ele seguiu sua viagem e deu ali mais 2 denários. Uma quantidade razoável. E ainda disse: olha, quando eu voltar eu pago algo mais que ele tiver gastado. Vamos analisar essa questão aqui. A parábola poderia ser a parábola do samaritano, mas é a parábola do bom samaritano. O samaritano só foi tido por bom porque parou e ajudou o homem que havia sido assaltado. Se ele tivesse passado de largo, como fez o sacerdote, se ele tivesse evitado como fez o levita, ele seria somente mais um samaritano. Mas não, como ele parou, ele ajudou com intenção e intensidade, ele eternamente será conhecido como o bom samaritano. Os amigos verdadeiros e leais, eles são tidos por bons, porque eles servem, eles socorrem, eles fazem o que tem que fazer, mesmo quando eles não têm muito o que fazer. Algumas vezes tudo que um bom amigo pode fazer é parar e ouvir. E desses eu quero um reencontro no futuro. É muito bom quando isso acontece. Quando nós podemos chegar num lugar e reencontrar bons amigos. E temos aquela conversa agradável. Certa vez, quando eu tinha 16 anos de idade, era uma sexta-feira. Eu, chegando da escola, estava ali no 3º ano. Minha mãe estava lá pregando um botão numa calça que eu tinha. E já era bem tarde da noite, quase 11 horas. E ela falou: filho, eu vou ali fritar umas batatas para você. Eu falei: não, mãe, eu não quero incomodar, não precisa. Não, mas eu fritei para os seus irmãos, eu quero fazer isso para você. Mãe, não precisa.
E eu percebi que a minha mãe ficou brava, porque ela queria fritar as batatas do filho dela. Minha mãe é intensa. E aí eu comi qualquer outra coisa mais simples que eu não queria incomodar minha mãe e fui dormir. Amigos, foi a última vez que eu vi a minha mãe com vida. E esse é um reencontro que vai ficar no futuro. A minha mãe com tanto amor, com tanto carinho, ela estava ali em cima. E eu, na minha intensidade jovem, não queria incomodar minha mãe. Mas se eu soubesse que seria a última vez que eu iria com vida, eu não só teria aceitado aquelas batatas fritas, mas eu teria ajudado a preparar. E eu teria passado um tempo com ela e perguntado como tinha sido o dia, como havia sido a semana dela. A gente não sabe quando vai ser o último encontro que nós temos com as pessoas amadas, mas nós sabemos que o reencontro, ele passa a se construir agora. Em uma outra ocasião, eu estava com meu filho Heitor, em um lugar, ele estava ali andando de patins, vigoroso, intenso, como é meu filho, só para quando dorme. Eu amo muito, assim como amo minha filha Rebeca. E ali eu encontrei meu amigo Arnaldo, pai de um grande amigo meu, César, também. E eu não me disse força, eu fui até onde ele estava, e dei um abraço, e a gente puxa ali aquela conversa de taxista, como diz um outro amigo meu, né? E aí, como é que está o seu dia? Como foi a sua semana? Ele falou, tudo bem e tal. E também foi a última vez que eu vi meu amigo com vida. Depois, eu só pude me despedir dele em seu funeral poucos dias depois. E é mais um amigo que eu vou reencontrar futuramente. Eu não sei se no milênio, eu não sei se na exaltação, não sei se eu vou conseguir chegar lá. Estou fazendo tudo que eu posso mais um pouquinho. Mas esse reencontro, irmãos, ele começa a ser construído agora. Tem uma passagem em Alma 62 que fala sobre algumas coisas importantes, mas eu estou um pouco intenso aqui, o meu tempo está acabando. Eu vou pedir a ajuda de alguns amigos para nós lermos uma escritura enquanto eles cantam comigo. E então aconteceu que quando Alma viajava da terra de Gideão para a terra do sul, em direção à terra de Mante, eis que para seu assombro encontrou os filhos de Mosias, que se dirigiam à terra de Zaraela. Ora, esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo lhes apareceu pela primeira vez. Portanto, Alma se regozijou muito por haver encontrado os seus irmãos. E o que mais o alegrou foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Sim. E haviam se fortalecido no conhecimento da verdade. Porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecer a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum, e por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação, e quando ensinavam, faziam-no com poder e autoridade de Deus.
Que esse reencontro com os amigos que nós construímos aqui seja glorioso. Que possamos servir com intenção e intensidade. E que o Senhor receba os nossos esforços. Em nome do nosso grande amigo, mestre e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.